A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, presbítero Kleber aqui novamente, que vos fala, Igreja do Jardim Ivre, Travessa de Igreja número 82. Estamos hoje aqui para falar mais um pouco, para aprender mais um pouco da nossa escola bíblica dominical. Você que é estudante da Bíblia aí, você que gosta de aprender sobre a palavra do Senhor, então a escola dominical é uma ótima oportunidade aí, então dê o seu like, coloque a sua pergunta, faça um comentário, envie o link para um amigo, para um colega do serviço que gosta também da palavra de Deus. E hoje nós falaremos aqui em nossa aula da lição de número 9. Essa lição ela vai estar presencialmente na igreja da Travessa de Igreja número 82, no dia 27 de agosto de 2023, domingo, domingo próximo. Estaremos lá ministrando presencialmente essa aula, e lá é bom que você esteja, porque lá você pode fazer pergunta, você pode dar a sua opinião, o seu pensamento embasado na palavra de Deus, obviamente, e lá é muito bom porque a gente aprende mais ainda. O nosso tema da nossa lição nesta feita é uma visão bíblica do corpo. Então a gente vai falar um pouco aí de como esse homem foi criado, de como foi criada a mulher, qual o motivo da criação, qual é ali a importância da parte exterior do homem, se o corpo é templo e morada do Espírito. O que é o corpo ser templo e morada do Espírito Santo? Como que isso pode, né? Então a gente vai falar isso um pouco nessa aula de número 9. Amém? Estamos aqui novamente, vamos lá para a nossa verdade prática, ou melhor, nosso textual, nosso texto de ouro dessa lição, que se encontra em 1 Coríntios, a carta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, só a parte B, ele diz assim o apóstolo Paulo: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, Criador, criatura, criatura, Criador, olha que maravilha. A verdade prática diz o seguinte: o corpo é o templo do Espírito Santo, por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Irmãos, e aí a santificação? Quando Deus fala em santificação, ele fala só de prostituição? Ele fala só de fornicação? Quando a gente fala aí de santificar o corpo, de cuidar, de conservar, o templo, que é o templo, é o nosso corpo. Ele fala, o que é essa santificação, O que é essa conservação? Seria somente a parte sexual, que Paulo fala bastante, ou não? A gente vai ver um pouco mais para frente, é bem interessante o que a gente vai falar aqui. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em 1 Coríntios 6, do 12 ao 20. Eu vou fazer a leitura da leitura bíblica porque eu acho bem importante. Ela começa na leitura no capítulo 12 de 1 Coríntios e vai até o 20. No capítulo 6 de 1 Coríntios, do 12 ao 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder, naquele grande dia. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros? E aí Paulo fala para a igreja, pregando para a igreja, não sabeis vós aí da igreja, que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo, aí Paulo se inclui, que o nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Porque foste comprado por bom preço, sangue. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glórias a Deus. Então, é a leitura bíblica em classe. Deus fala aí, Paulo fala aí dos membros, se juntar com a meretriz é uma prostituta, quer dizer prostituta. Então, a gente começa a entender aí os erros que cometem quando nós não guardamos o nosso corpo da prostituição. A nossa introdução diz o seguinte: Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. O ser humano foi criado com a função de glorificar a Deus.
Em vista disso, ele espera do homem regenerado, eu e você que está me ouvindo aí, uma vida de santidade. Contudo, os conceitos seculares, os conceitos mundanos, propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Nessa lição vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano nas escrituras. E vamos correlacionar esse tema, né, das escrituras com a visão secular do corpo hoje. A finalidade é apresentar a versão bíblica ou a visão bíblica do corpo, seu propósito e sua glorificação final. Ou seja, quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, Deus criou esse ser humano com preceitos, com conceitos, né, e com ordens que teriam que ser seguidas para que nós continuássemos gozando da presença de Deus. Mas aí os costumes, né, os conceitos seculares, o mundo, Satanás influenciando o mundo, veio com um novo conceito, né, um novo conceito para o corpo. E aí esse conceito que é hoje aí divulgado pelas mídias, pelos livros e tudo mais, nos afasta, ou melhor, afasta este homem, não nos afasta porque nós estamos na presença de Deus, mas afasta este homem de Deus, porque não segue o preceito divino, mas segue os conceitos seculares. A nossa primeiro tópico aqui é a criação do ser humano. Vamos falar aqui da origem da raça humana. O homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus, né? Porque Deus criou todas as coisas, mas quando foi criar o homem, falou, criaremos o homem à nossa imagem e semelhança. Por isso nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural, imediato, e não por um processo evolutivo. O homem já nasceu adulto. Assim, o homem, Adam, né, foi formado do pó úmido da terra. Interessante notar que o uso do hebraico Adam denota nome próprio, mas também genérico, significando homens e humanidade. Logo, Adão foi o primeiro homem a ser criado e Eva a primeira mulher formada do corpo de Adão. Além disso, homem e mulher são descritos como criaturas da terra. Porém, Deus soprou em seu nariz o fôlego da vida. Outra coisa interessante, quando Deus criou os animais, quando Deus criou todas as coisas, Deus não soprou nada, né? O único que teve essa porção de Deus, né? Então, nosso pastor Marcos Rodrigues pregou ontem na igreja, né? Ele falando sobre essa coisa interessante, que Deus ele dá uma parte dele, o único que recebeu a parte de Deus foi o homem, quando ele sopra o seu espírito, né, o fôlego de vida, no nariz daquele boneco de barro que ele criou, então ele dá uma parte dele para esse homem. Ele não fez isso com outra criação, só com o homem. Então o sopro de Deus foi a outorga do nosso espírito, e isso nos distingue dos demais seres criados. Nós temos a parte de Deus, nós temos algo dentro de nós que vem diretamente de Deus. Imagine Deus chegando perto de Adão, né, e soprando o próprio ar de Deus, né, o próprio espírito no nariz de Adão, passando para o homem um fôlego de vida que vem do próprio Deus. Então, o nosso contato aí mostra que o nosso contato com Deus, né, a nossa comunhão com Deus já sempre existiu, e isso foi interrompida pelo pecado. E Jesus quer essa comunhão, veio para fazer essa comunhão novamente. O nosso segundo tópico aqui, a constituição do ser humano. A declaração de fé professa que a natureza humana consiste numa parte externa, que é isso que os irmãos estão vendo aqui, o corpo físico, né? Ou carne. A gente chama isso de homem exterior. E uma parte interna, denominada homem interior. E essa parte interna é composta pelo espírito e pela alma, né? Essa constituição humana é denominada tricotomia. Então, a tricotomia porque são três: corpo, alma e espírito. Exemplo dessa estrutura pode ser observada na pessoa de Cristo. A Bíblia de Estudo Pentecostal leciona que o nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. E a alma é definida pelos aspectos da mente, emoções e vontade. O corpo é a parte que volta ao pó e que, no caso do salvo, será transformado no dia da ressurreição. Então, meu espírito testifica com o Espírito de Deus que sou filho de Deus. Então, esse contato com Deus é através do Espírito, né? Através do meu espírito. A minha alma é a porção que é responsável pelo intelecto. Então o homem peca na alma, né? A alma é que pensa, que faz, que age, como está escrito aqui na nossa lição, né? Aspectos da mente, emoções e vontade. Então o pecado acontece na alma e não no espírito, que o espírito testifica com o Espírito de Deus. E o corpo é o invólucro, né? Onde está dentro desse invólucro o espírito e a alma. Dentro desse invólucro a gente chama de corpo, chama de carne, né? Que será transformado, que volta à terra, que morre, volta à terra, vai virar pó.
e naquele dia será transformado pela volta do Senhor Jesus em glória. Nosso terceiro tópico fala da queda e restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas do nosso corpo, a Bíblia revela que todas as áreas de nosso ser foram afetadas pelo pecado. Conforme a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, um muito bom livro, aconselho os irmãos a comprar. Eu tenho esse livro, é muito bom. Embora constituído de 3 substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento da sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Então, nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar dissociada do seu corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. É interessante, irmãos, isso, porque a gente acabou de falar que a nossa alma é onde é o centro da nossa... é a mente, a vontade e as emoções. O nosso espírito é o que testifica com Deus que sou filho de Deus. Ponto. O nosso corpo, ele está vivo, a gente vai falar um pouquinho. Eu vou só adiantar um pouquinho para poder nos entender. O nosso corpo está vivo. Por que ele está vivo? Porque dentro desse invólucro, desse corpo, dessa carne, há o espírito, a alma e o espírito. Quando a alma e o espírito saem, o corpo morre. Então, quando o corpo morre, a alma e o espírito voltam a Deus, né? Então, isso é claro para os irmãos. O que acontece nesse caso aqui? O corpo, ele é o instrumento de pecar, né? Vou ver se eu consigo explicar para os irmãos. Como a alma, ela é o intelecto, como a alma ela é o centro da vontade, então a alma, que é o imaterial, que é o abstrato, ela tem a vontade e as emoções. Eu tô com vontade, a alma lá, minha alma, que fala, a alma anseia pelo Senhor. E quando a alma anseia pelo Senhor, esse contato é feito pelo Espírito. Mas quando a alma anseia pelo pecado, a alma não peca, ela leva o corpo a pecar. Por isso que Paulo fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Entendeu? Então o corpo é um instrumento que Satanás usa para o pecado. Por isso que Paulo fala, todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas quem prostitui peca contra o próprio corpo, né? Então o corpo é essa ferramenta que quando não tem esse contato com Deus, quando ele não tem esse espírito que testifica com o espírito de Deus, né? Ele está ali dormente. Então o corpo é por onde entra o pecado, né? Quando Eva viu ali, quando a serpente ali falou para Eva que Deus estava mentindo, que se ela comesse ali o fruto, ela teria ali o entendimento do bem e do mal, ela não estava mentindo, era verdade, era o que Deus não queria, mas isso seria uma desobediência. Quando ela sentiu vontade na alma, né? A alma ansiava, tinha vontade, mas a alma não podia pegar aquela fruta, era o corpo que pegaria. O corpo pegaria e morderia. Então o corpo é que faz isso. E aí quando o corpo peca, isso afeta tudo, não só o corpo, tá? Então, para os irmãos entenderem como é que isso funciona. Nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar dissociada do seu corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não pode dissociar uma coisa da outra. Desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito. Vamos lá. Desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito, quanto na alma e no corpo. E aí a gente vê lá em 1 Tessalonicenses 5:23, em que Paulo escreve para a igreja de Tessalônica, ele fala o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo vosso espírito, alma e corpo, e aí os três tem que estar irrepreensível, né? Sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, como eu costumo falar, o Paulo que dá em Chico dá em Francisco. Então a mesma alma que sente os desejos para a coisa errada é a mesma alma que sente desejo para a coisa certa. O salmista fala, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Então quando a alma ela não anseia pelo pecado, mas ela anseia por Deus, o Espírito faz a ligação, né? Então meu Espírito testifica com o Espírito de Deus, faz a ligação, e eu sou ali alimentado pelo Espírito Santo. A minha alma ela é alimentada, ela é doutrinada, ela é ensinada, né? Que Deus é o Salvador, que eu tenho que estar na presença de Deus. E aí minha alma, que é o centro da vontade, do intelecto, não leva o meu corpo a pecar. Olha que interessante isso, né? Então o meu corpo será irrepreensível porque a minha alma é irrepreensível porque o meu espírito também é. Entendeu? Por isso que Paulo fala isso daí em 1 Tessalonicenses 5:23. Isso quer dizer que a santificação deve atingir a parte material e imaterial. Então eu tenho que atingir o corpo, mas tem que atingir a alma também, o espírito. Contudo, essa restauração somente é possível por meio do sangue de Cristo e pela ação do Espírito e pela palavra de Deus, né? Então, quando o meu espírito testifica com o Espírito de Deus, é como se, imagina, irmãos, que aqui é o copo. E eu vou colocar esse copo para encher. E quando eu colocar esse copo na torneira, essa água que cai é a ligação do Espírito com Deus. Então essa água vai cair dentro dessa caneca e a alma, espírito e corpo estarão ali irrepreensíveis para a volta de Cristo.
Deu para entender? Os irmãos conseguiram entender? Caso não, coloque lá a pergunta lá nos comentários e a gente vai respondendo aí. Tem o pastor Malco, o Valcir, o pastor Luzinho, a gente vai respondendo para os irmãos ali. Amém? Vamos falar um pouquinho agora da visão bíblica do corpo. Vamos começar com a parte exterior do homem. O corpo, do grego soma, normalmente identifica a parte exterior do ser humano. O termo carne, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior. Então, a carne, o homem é formado de carne. Ambos os termos indicam a parte visível e material da natureza humana. Então, você não vê o espírito e você não vê a alma do homem. Você vê o corpo. Até porque o espírito e a alma estão dentro, né? É um invólucro, estão guardados dentro do corpo. Então, a gente não consegue ver essa parte imaterial. Ele envelhece, né? Então, o corpo é o invólucro da parte material do ser humano. Ele envelhece e morre. Ocasião em que a alma e o espírito o deixam. E aí está aqui em Gênesis 35, 18. E aconteceu que ele, saindo da alma, porque morreu, chamou seu nome Benoni, mas o seu pai o chamou Benjamim. E temos Tiago 2,26, que diz o seguinte: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então o corpo sem a alma e sem o espírito está morto. Então, quando nós vamos lá no velório, né? O Solezinho gosta muito, né, de fazer velório. Quando vai no velório que tem lá o morto lá no caixão, o que está ali é somente a carne, é somente o corpo material. Aquele corpo ali, não existe mais alma e espírito ali. Aquilo já foi para Deus, aquilo já acabou, não existe mais. Só se unirá novamente no dia da glorificação se aquele corpo for salvo. Então se unirá, né, novamente na volta de Jesus, aquele crente ali será unido de novo, naquele momento ali. Do contrário, enquanto isso não acontece, naquele corpo ele vai pro pó, e o pó ele vai virar pó, vai ser ali desfeito pela terra, volta à terra, né? E o espírito e a alma fica fora. Então aquele corpo, naquele momento ali, não tem mais espírito nem alma, certo? Não estão entendendo aí como é que funciona, né? Qualquer dúvida deixa lá nos comentários. A carne ou o corpo geralmente é descrita em sentido negativo. Na minha carne não habita bem algum. Entretanto, esse tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa do homem, e não especificamente o corpo físico. Assim sendo, nossa declaração de fé rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito, ou de ser inerentemente mal e insignificante. Irmãos, não é. O homem, ele nasceu para ser eterno, ele nasceu para não pecar. Mas como o homem não vê a parte material, ele só vê a parte material, só vê o corpo, né? Então, e o corpo é que peca, minha mão que pega o álcool, é minha mão que pega a droga, o cigarro, é o meu corpo que prostitui, né? É o meu corpo que come demais. Então, comer demais não é cuidar do corpo, irmãos. Comer demais faz mal, então isso é destruir o templo de Deus. Comer comida gordurosa, tomar muito refrigerante. Tudo isso, irmãos, a gente já falei que ia falar um pouquinho sobre isso. Tudo isso destrói o corpo. Entendeu? Então assim, eu tenho diabetes. Tá, mas o irmão tem diabetes, o irmão, mas se acaba no açúcar, se acaba no doce, se acaba mas é fruta, mas a fruta tem frutose, irmão. Frutose é o açúcar da fruta, né? E o açúcar da fruta tem frutas que causam, que vai aumentar a diabetes. Isso é destruir o corpo. Aí fica pedindo oração pra igreja, mas não faz uma dieta, não cuida. Né? Então, eu gosto do churrasco, mas eu gosto daquela capona de gordura, que eu corto aquela gordura. Irmãos, isso é destruir o corpo também. Qual é a diferença da prostituição? Nenhuma. Não, eu gosto de comer, eu tenho um pudim lá, eu como o pudim eu como ele todinho. Não é pudim, é pra nós, mas eu como ele todinho, né? Acabo com tudo. Não tá cuidando do corpo. Tudo com ordem e decência. Então, nada dos manjares que Deus criou, irmão, faz mal. Faz mal o excesso, né? Tudo em excesso, ele prejudica o corpo. E aí está destruindo o corpo. E a palavra é muito clara. Aquele que destruir o templo de Deus, que é o corpo, naquele dia Deus o destruirá. Né? Então a gente tem muito cuidado com isso. Não é só a prostituição, a fornicação, a avareza, a glutonaria, fala da glutonaria, né? Fala aí de um monte de pecados da carne. Então a gente tem, hoje eu vou, todo final de semana vai no fast food. Vou comer um hambúrguer dessas redes aí de fast food grande aí, daquela aí vermelha e amarela, né? Aí tem aí uma outra aí vermelha e branca, que é a concorrente da vermelha e amarela. E aí aqueles hambúrguer cheios de gordura. Irmãos, comer um por mês, né? De boa. Não precisa comer, vai lá, come 3, 4. Eu todo final de semana tá no shopping. Tá comendo batata frita, tá comendo hambúrguer. Irmão, se eu gosto, se deixar eu também gosto, também quero comer. Né? Também quero comer hambúrguer, embora se não chegar em hambúrguer, batata frita eu gosto. Gosto bastante.
Só que batata frita, irmãos, é frita em óleo. E o óleo, o óleo cru, ele não faz tão mal. Mas o óleo, quando ele passa por um processo de aquecimento, ele troca a gordura trans para uma gordura que prejudica o coração. E essa gordura aquecida, que é o caso da manteiga, a margarina, no caso, a margarina é terrível, irmãos. Eu conheci um químico, amigo meu, que eu fiz um serviço para ele falou para mim, olha, Kleber, se o povo soubesse o risco que está correndo, tirava da mesa de vez o açúcar branco, a margarina e o óleo de soja. Se você soubesse o processo, e ele é químico que trabalha com isso, irmãos, ele trabalha nesse tipo de coisa aí, ele mostrou para mim. Se você soubesse o processo que é feito esses 3 itens para chegar na mesa, muito do câncer que as pessoas têm hoje é o excesso de margarina. Irmãos, margarina nem mosquito pousa em cima, para você mostrar uma ideia. É margarina, é o óleo de soja, esse óleo que a gente compra no mercado de garrafa de plástico, e o açúcar branco. Mas, irmão, como é que vai fazer então? Irmãos, troca a margarina pela gordura. Ele falou pra mim, ó, eu uso a gordura animal. A banha, por exemplo, de porco, ela é muito melhor, faz muito menos mal. Claro que você não vai poder comer 1 quilo de banha. Ah, não, já que o pastor, o presbítero falou que eu vou comer 30 quilos de torresmo. Não é assim, irmãos. Tudo demais é um problema. Então, assim, destruir o corpo, irmãos, quando eu falo de destruição do corpo, eu não tô falando só de sexo, de prostituição, de fornicação, não. Eu tô falando de, o que entra pela boca. Entendeu? A comida que a gente come ali, o que a gente tá comendo? A alimentação é boa? A alimentação saudável? Tá cuidando do corpo? Porque tem a pressão alta, irmãos. A pressão alta, tem gente que enche a comida de Sazon, por exemplo. A minha nutricionista falou, Kleber, pelo amor de Cristo, tira da sua mesa Sazon, caldo quinor, todos esses temperos industrializados, tira tudo isso, acaba com isso. Acaba com isso. Sabe o que você tempera a sua comida? Alho, cebola e sal. E sal pouco, menos que você conseguir colocar. Você pode colocar uma salsinha, uma cebolinha, temperos naturais. Salsinha, cebolinha, louro, coentro e por aí vai. Nada de tempero industrializado. Eu falei, e o macarrão instantâneo? Piorou. Aquilo lá você joga no lixo. Joga aquilo no lixo. Aquilo tem um saquinho dentro que tem um temperinho. Aquilo lá é um veneno. É um veneno. Então, irmão, são coisas que às vezes a gente extrapola, come demais, né? Não falei que os irmãos não podem comer, não é isso, irmão. Mas comer 1 por mês, né? 1 a cada 2 anos, tudo bem. Só não pode a gente apelar e começar a comer, porque isso também destrói o corpo. Né? A gente tem muito esse problema aí de achar que só o que prejudica o corpo é a prostituição, é a fornicação, é a avareza. Não, a glutonaria engloba isso tudo. O que a gente está comendo? O que a gente está comendo, irmãos? Pro homem exterior ficar saudável, né? O que a gente está ingerindo? Será que a nossa dieta agrada a Deus? Será o que eu estou comendo, será que agrada a Deus? Será que eu estou comendo o suficiente para agradar a Deus? Será que eu estou comendo o que é certo para agradar a Deus? Será que eu tomo refrigerante toda vez? Todo dia eu tomo refrigerante. Tomar aí aquele pretão, né, que todo mundo gosta, geladinho. Muito bom, eu tomava todo dia, por mim. Só que eu vou agradar a Deus fazendo isso? Não, então eu vou lá, compro lá meia dúzia de limão, meia dúzia de laranja, faço um suco natural, adoço com açúcar demerara, bem pouquinho. Irmãos, é assim que a gente tem que fazer. Tem que cuidar desse corpo aqui, porque eu vou ter que prestar conta dele para Jesus, né? Então, o homem exterior é isso. Tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que fala em dom depreciativo, né? Que o homem, o físico do homem. Então, eles falam que a declaração de fé aqui diz que rejeita essa ideia do corpo ser uma prisão. E não é, irmãos, não é. Não é. A minha alma, a minha vontade, a minha mente tem vontade de comer hambúrguer, de comer batata frita, de tomar uns 2 litrão de energético todo dia. Que delícia, Coca-Cola e por aí vai. Mas eu posso, irmãos? Eu devo fazer? Não. Porque, mas os irmãos, o crente de verdade não prostitui, não fornica. Maravilha! Mas come carne gordurosa, come comida salgada, toma Coca-Cola todo dia, enche comida de tempero industrializado. Qual que é a diferença? Não adianta nada, tá destruindo o corpo do mesmo jeito. Amém? Então vamos ficar esperto aí, porque não é só a fornicação, a prostituição, o adultério que prejudica o corpo, não. O que a gente ingere também, tá? Vamos aqui para o nosso segundo tópico. Templo do Espírito. Olha, irmão, templo do Espírito. Você come aquela picanha cheia de gordura, aí a alma e o Espírito fala, lá vem aquele monte de gordura, ó. Aí, ó. Depois eu vou ficar pedindo oração lá na igreja porque o colesterol tá alto. Tá vendo? A escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e ele deve ser unido. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. Glorificar a Deus no meu corpo. Em 1 Coríntios 6, lemos que os corpos dos salvos são metaforicamente membros do corpo de Cristo. Metafórico, né? É uma simbologia. Por isso, eles não devem praticar atos imorais.
Aqui que serão exortados a não pecar contra o próprio corpo. Pois um resgate de alto preço foi pago por Cristo, tornando o crente templo e morada do Espírito Santo. Portanto, como santuário, o corpo nunca deve ser profanado por impureza alguma. E aí aqui o escritor é interessante, quando ele fala impureza, né? Ele não fala só de aqui a gente pode pegar aí um leque de coisas. Ah, pastor, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga, eu não prostituo, eu não fornico e tal. Ah, mas eu tomo Coca-Cola todo dia, mas eu como batata frita todo dia, né? Mas eu gosto assim de um café com leite bem melado, com aquele açúcar refinado lá, né? Ah, então você tá tendo impurezas aí. Isso vai prejudicar o seu corpo. Isso será cobrado de alguma forma. Então, muito cuidado com isso. A glorificação na ressurreição. A ressurreição de Cristo aniquilou, quando Cristo ressuscitou, 3 dias. Terceiro dia ele ressuscita. Quando ele ressuscita, ele aniquilou o império da morte, né? Então aqui em Hebreus capítulo 2, 14 e 15 diz assim, ó: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse para que pela morte dele aniquilasse que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então a morte de Cristo, ou melhor, a ressurreição de Cristo aniquila a morte. E garantiu a nossa ressurreição, aí, com Cristo, né? Entre a morte e a ressurreição há um estado intermediário, onde a parte material do ser humano subsiste de modo consciente. Contudo, o nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. Então, por isso que ele volta ao pó. Por isso, a última etapa de nossa salvação é a glorificação. E Romanos 8,30 vai dizer o quê? E os que os predestinou, a esses também chamou. E os que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Inclui a redenção e a transformação do nosso corpo mortal conforme o corpo glorioso de Cristo. Incorruptível, glorificado, espiritual e imortal. Assim, a morte é o último inimigo a ser vencido. E Paulo fala isso em 1 Coríntios 15, 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E é interessante, irmãos, por quê? Porque foi o inimigo que entrou pelo Adão. Né? Pelo Adão entrou aí a morte. Então, Adão pecou e pelo homem entrou o pecado. E pelo pecado a morte. A morte entrou ali pelo aquele pecado que Adão cometeu. Então, nada mais certo do que a morte vai ser o último inimigo que Jesus vai vencer. Então, o homem não morrerá mais. O homem ficará vivo eternamente. Que era o princípio, a vontade de Deus com Adão e Eva. Que eles fossem eternos. Como eles pecaram, entrou a morte. A morte é uma consequência imediata do pecado. Né? Então, a morte só podia ser aniquilada por alguém que conseguisse vencer a morte. E quem conseguiu vencer a morte? Cristo. Né? Só Cristo conseguiu morrer e ressuscitar depois do terceiro dia. Mas nenhum outro, a gente não tem relatos de nenhum outro que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e morreu na cruz e tudo mais. Cristo ressuscitou pessoas através de milagre. Mas que morreu e ressuscitou sem ninguém ressuscitar, só ele ali, foi Cristo. Então, por ele ter vencido a morte, por ele ter aniquilado a morte pela sua ressurreição, então, no final de tudo, ele vai aniquilar a morte que nos mata para que nós seremos glorificados com ele, né? Ressuscitados com ele. E aqui a gente já indo para o nosso terceiro tópico, para finalizar aí, para nossa, né, finalizando aqui a nossa lição, que é o tópico de número 3, a visão secular do corpo. Eu acho que eu vou me estender um pouquinho aqui, mas pouca coisa também, para não ficar cansativo. Vamos falar aqui de hedonismo, né? A gente já falou que hedonismo define doutrina que considera que o prazer individual e imediato é o único bem possível, princípio e fim da vida moral. Vamos falar aqui do hedonismo, vamos falar do narcisismo. Até a gente já falou um pouquinho isso nas lições passadas, mais o narcisismo, né? Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Contudo, em tempos pós-modernos, a busca da felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade. Com o hedonismo, nos referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Nesse aspecto, tudo é permitido.
Com o narcisismo, aludimos ao amor excessivo que uma pessoa tem por si própria. De acordo com essa abordagem, refere-se ao indivíduo que, de modo insensato, persegue o corpo ideal por meio da boa estética, a qualquer custo, e se porta com ostentação em busca de autorrealização e de ser admirado. Em oposição a essa cultura, Paulo ensina: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Irmãos, nesse aspecto de hedonismo e narcisismo, para a pessoa conseguir viver o dia como se fosse o último, no dias de hoje, ela tem que ser linda, ela tem que ser o padrão de beleza da sociedade aí, que a sociedade secular coloca, né? E aí, para isso, ela entra numa outra questão chamada narcisismo. Então, ela começa a trabalhar para fazer para fazer cirurgias plásticas, ela começa a ter problemas sérios psicossomáticos, ela começa a achar que tá gorda, então ela come e vomita, né? A gente chama isso aí de bulimia, se não me falha a memória. Ela começa a ter problemas de anorexia, então a pessoa, várias mulheres morreram de anorexia, são mulheres que chegaram a 30, 25, 30 quilos e morreram de fome por achar que estavam, olhar a imagem no espelho e achar que estava gorda e queria emagrecer cada vez mais. Então, nesse sentido, o narcisismo e o hedonismo, eles andam junto, porque a pessoa ela tem que se achar bonita, ela tem que se amar a um ponto extra blaster terrível, né? E aí ele tira aquelas fotos no Facebook, aquela coisa assim, aí entra, vai pra academia, mas não vai pra academia pra ficar saudável, vai pra academia pra ter um corpo pra chamar a atenção, pra poder cair no hedonismo, pra viver aquele dia, pra viver aquele corpo, pra ter todos aos seus pés. Então hoje a sociedade pinta isso, coloca esse culto à imagem, culto ao corpo como uma coisa altamente importante. E quando eu falo pros irmãos aqui tomar cuidado com dieta, com gordura, com açúcar, eu não tô falando, irmãos, que é pra ficar sem comer, então eu vou ficar sem comer, não. Tudo me é lícito, mas em tudo me convém. Eu tenho que fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Deus me criou assim, né? Então eu vou manter essa criação, vou manter esse corpo, e se eu puder ficar saudável, sem ficar hedonista e nem narcisista, maravilha, essa é a ideia. Irmãos, entenda. Não é o exterior que conta, é o interior. Eu gosto muito de uma passagem que o homem olha ali para todos os bens que ele construiu ali, devia ter um armazém muito grande, né? Muito grande, muito bonito, cheio de coisa. Ele olha, ele cruza o braço, olha aquilo, tudo que ele construiu, e ele fala: olha, alma, tem para muitos anos, tem bem para muitos anos. Come, bebe, folga. Aí uma voz aparece e fala para ele: louco. Hoje vou te pedir a tua alma e tu tem preparados o que tem preparados para quem é. Isso deixa claro, irmãos, que a preparação não é exterior, é interior. Nós temos que estar preocupados não com o corpo, porque isso aqui a terra vai comer, irmãos. A terra vai pro pó. Não adianta. Por mais bonito que o homem seja, barriga tanquinho, todo cheio de calombinho, 8 calombinhos de cada lado na barriga assim, camarada malhadão, bonitão, braço bonito, né? Bumbum bem feito, perna torneada, a mulher, o peito durinho, a bunda grande, né? Parece um violão. Mas fica velho, deteriora, vai pra sepultura. Depois de 3 anos, sabe o que tem lá? Um monte de osso. E aí o que tem preparados pra quem é? Pra quem que vai? Irmão, se cuidar pro seu marido, né? É você se cuidar, depilar, uma roupa bonita, um perfume, uma lingerie legal, uma camisola, uma meia calça, vai sair. Isso é natural da mulher, mano. Isso é natural. O homem fazer a barba, né? Colocar uma roupa legal, sair perfumado, cortar o cabelo, tá? Isso é ótimo. Isso é cuidar do corpo. Agora, quando isso se torna um vício, quando isso se torna, vou pra academia hoje, fico 2 horas, 3 horas, vou amanhã, vou depois, porque tem que, isso aí já começa a esbarrar no hedonismo e no narcisismo. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. E isso é o que a mídia, que as novelas, que os filmes, que as revistas, que a internet, que o Instagram, que o Facebook, que o TikTok, que tudo coloca na cabeça, principalmente dos jovens. Né? 12, 13, 14, 15, principalmente deles. Tem que ter muito cuidado, tem que trabalhar muito a cabeça deles, para eles entenderem que aquilo lá é uma bobagem, aquilo lá aquilo só funciona lá. Na vida real é diferente. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Porque o narcisismo, ele opera no culto ao corpo, né? A pessoa se amar em excesso, para que ela possa praticar depois o hedonismo. Para que as pessoas possam olhar para ela, né? E ela se conseguir viver um dia como se fosse o último.
Vamos falar aqui também do segundo tópico, erotização e libertinagem. Ao formar o ser humano, Deus criou a sexualidade, né? Então, a gente sabe que Deus criou o homem e mulher e falou lá em Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e disse, frutificai, multiplicai e enchei a terra. E frutificar e multiplicar só tem um jeito de fazer, sexo, né? Então, a sexualidade humana foi criada por Deus. Portanto, não se trata de algo impuro. O sexo não é impuro quando é feito dentro do casamento. O pecado não está no sexo, mas na perversão do seu propósito. Então, o sexo foi uma coisa criada por Deus, abençoada por Deus, dado como presente ao homem e à mulher. Ambos têm que sentir prazer, ambos têm que ficar satisfeitos no ato sexual, casados, dentro do matrimônio, né? Isso é a vontade de Deus. Dessa declaração de fé, leciona que a relação sexual não é só para procriar, mas para prazer. Irmãos, libera aí. Também é um cuidado do corpo, tá? O orgasmo masculino, o orgasmo feminino libera aí vários hormônios aí, endorfina, libera aí muitos hormônios, aí você relaxa, você fica feliz, né? Você dorme ali abraçado com a esposa, é uma benção, irmãos, é uma benção. O prazer sexual é uma benção dentro do casamento, e aí é o problema. Quando se perde o propósito? Quando que o sexo vira perversão? Quando ele começa a ser utilizado de uma forma mundana, de uma forma satânica. Isso é errado. Quando o homem começa a se prostituir com várias mulheres, quando a mulher começa a se prostituir com vários homens, hoje nós temos vários homens e várias mulheres fazendo sexo tudo ao mesmo tempo, dentro de um mesmo lugar, né? Quando começa a trocar aí a função de um pelo outro, né? E isso é demoníaco, isso é fora da vontade de Deus. A vontade de Deus para o sexo é um prazer mútuo dentro. O próprio Paulo fala isso em 1 Coríntios 7. Não vos separei, não vos defraudei por muito tempo, senão por consentimento mútuo. Mas voltem logo a se juntar para que o diabo não vos tente. Então ele sabe da necessidade do homem casado, da mulher casada, ter esse prazer sexual. Isso é totalmente lícito, né? Esse negócio de que Deus criou o homem, criou a mulher, e a genitália virou a sua e falou, Satanás, cria você que você não vai pôr a mão no seu. Isso é mentira, isso é conversa. Deus criou tudo e deu ao homem esse presente. Só que o homem, com as suas invenções, com as suas perversões, né? Aí inventa sexo anal, inventa sexo a três, inventa sexo não sei de quê, e pornografia e tudo mais. Isso é errado. Esse é o problema. Esse é o problema. Inventa e músicas aí, somente essas músicas aí, funk, erotizando as meninas. Os pais acham bonito uma criancinha de 3, 4, 5 anos dançar na boquinha da garrafa, irmãos. Fica rebolando, sabe nem o que tá fazendo a criança. Acha aquilo bonito, acha aquilo engraçado. Tipo, passei de carro numa rua, tava lá o pai, a mãe e a menininha, acho que devia ter uns 4, 5 anos, rebolando num funk, com um shortinho curtinho. Acha aquilo lindo, aquilo é a erotização de uma criança. Não precisa daquilo, a criança não tem que passar por aquilo, é uma criança. Não sabe nem o que tá fazendo. A criança tem que ser protegida desse tipo de influência, sabe? Dessa maldade, dessa coisa demoníaca. A criança tem que ser protegida. E isso será cobrado por Cristo, irmãos. Cristo deixou muito claro. Ai daquele que ia tocar num pequenininho meu. Quando os apóstolos tentou impedir, ele falou, sai da frente. Sai. Deixa as crianças vir até mim, porque delas, vocês não estão entendendo, que é delas que é o reino do céu, não é de vocês, é delas. Se eu voltar agora, elas vão direto. Vocês não estão entendendo a coisa aqui, como é que funciona? Se você quiser ser salvo, quiser ver o reino de Deus, seja como elas. Olha só o perigo, irmãos, que hoje a sociedade corre fazendo isso com as crianças. Maltratando as crianças psicologicamente dessa forma, né? Então aqui, o prazer dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo. O uso natural aqui abominavelmente falando sexo anal, é abominável. Ah, mas eu faço com a minha esposa. Não pode, irmãos. Sodomia é pecado, não pode. Não pode. Entendeu? A Bíblia deixa muito claro, aquele que praticar sodomia vai pro inferno. Não pode, não pode. Então o uso natural, o prazer conjugal, dentro dos limites do matrimônio, é tudo perfeito e Deus se agrada. Todavia, em nossos dias, a erotização do corpo é explorada nas mídias, nas artes, músicas e literatura. O objetivo é seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas. Como resultado, a licenciosidade, isto é, a conduta sexual desregrada e imoral, prolifera assustadoramente. Diante disso, o apóstolo Paulo adverte, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não serei dominado por essa enxurrada de lixo que as mídias colocam, não. O meu corpo, a minha vontade, corpo, alma e espírito é agradar ao meu Deus e ponto. Não me dominará. Vai tentar, mas não vai vencer em nome de Jesus. E o nosso terceiro tópico, a gente finalizar aqui. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio. Isso indica autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar. Somos livres, porém os nossos atos serão alvo de juízo divino.
Né? Então aqui Eclesiastes 12:14, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e tudo que está encoberto. Tem muita coisa encoberta. E isso vai ser descoberto por Deus. Quer seja bom, quer seja mal. Parei aqui. Não obstante, no atual cenário, ideias secularistas promovem a banalização do corpo. Usa de qualquer jeito, né? Noitada, não passa a noite bebendo, fazendo sexo, usando droga, destruindo o corpo. O existencialismo ateu, quer dizer movimento filosófico que engrandece a existência em detrimento da essência. Seus adeptos acreditam que o ser humano não deve preocupar-se com questões espirituais, mas tirar o máximo proveito da existência. Ou seja, ele não se importa com o que está dentro, só se importa com o invólucro. Vamos usar o invólucro de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é maneira, porque é o que vale. É o que o existencialismo ateu prega. Por exemplo, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir da liberdade incondicional, não deve ter limites. Não deve ter limite. Como eu falo, né? O céu é o limite, não deve ter limite. Nesse aspecto, livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo. Desse modo, seus adeptos atuam contra o corpo na legalização do aborto, da prostituição, das drogas, do suicídio assistido, dentre outros. Contrário a esse ativismo, o apóstolo Paulo assevera: não sabeis que não sois de vós mesmos? Irmãos, olha que coisa interessante. Os ativistas que acham que o sexo é livre, que é feito de qualquer jeito, né? Os poderosos, os grandões, aí, as pessoas de dinheiro, acham que o sexo pode ser feito de qualquer forma, sexo na adolescência, a criança de 13, 14 anos ensinando que ele pode fazer sexo, não precisa casar, porque tem que experimentar para ver se gosta. Só que isso tem um preço. Tem um preço que a gente vê muito, né? Nós, professores, principalmente nas escolas, vê muito isso. Adolescentes grávidas. Essa autonomia e essa liberdade que essas meninas, esses meninos de 10, 12, 13, 14 anos têm, porque eu não tive. Eu tive 10, 14, 15, 18, eu não tive essa liberdade. Toda a dona Sueli nunca deixou. A irmã Sueli falou: não, aqui não, filho. Aqui a banda toca, aqui quem põe a música sou eu, você dança a minha música, eu entro no coro. Era assim que funcionava. Aqui não. Aqui você não põe música, não. Aqui só dança minha. Era assim que ela falava. Então, hoje não. Hoje a criança precisa de espaço. A criança de 12, 10 precisa de espaço. Que espaço, irmão? O espaço que eu tinha era cinta se eu desobedecesse. Era esse o espaço que eu tinha, né? O espaço era esse aí. Mas hoje ele tem essa liberdade, essa autonomia. Só que com essa autonomia, vem o quê? Vem a criança indesejada, vem uma gravidez na adolescência. Só que aí esses grandões que fomentam a liberdade e a autonomia tem que resolver esse problema de uma gravidez indesejada. Como que eles resolvem? Legalizam o aborto. Que beleza, né, irmão? Tudo resolvido. A gente põe a criança pra se erotizar, pra fazer sexo. Depois aí a gente comete um homicídio matando a criança, que ela vai ficar a criança da criança. Porque pra mim 13, 14 é criança. Não sabe nem o que tá fazendo. Então a gente mata a criança da criança. E aí a criança, que já não é mais criança, toda erotizada, já andou com vários parceiros, engravida e perde, ou engravida e tem, engravida de outro e tem, engravida de outra. Minha esposa trabalha numa creche, que chega lá uma mãe com 4 filhos, cada um de cada pai. Começou com 14. É isso. Não, porque tem que ter liberdade, irmãos. A gente não pode cercear a criança. A criança precisa expandir o pensamento, né? A criança, o adolescente, eles não podem trabalhar, eles têm que ficar em casa o dia inteiro, vendo porcaria na internet. É isso. E aí, vai pra consertar um erro. Sabe, Davi? Davi comete um adultério, e desse adultério tem um preço. Deus não ia deixar assim impune. Tem uma criança, uma gravidez. E agora? Davi tenta consertar esse negócio, tentando fazer Urias dormir com a mulher. Só que Urias não vai, porque Urias era um fiel, né? Era um valente fiel. O que Davi faz? Para resolver um problema que ele fez, ele precisa cometer um outro problema. Então mata o cara. Dá fim no camarada, né? Porque senão como é que vai fazer? Então, para resolver um problema que ele criou de uma libertinagem, uma safadeza, ele comete uma outra safadeza. Não diferente dos dias de hoje. Esse governo, esse povo que acha que tudo isso é normal, né? Libera tudo, quer liberar droga, quer liberar maconha, quer liberar não sei o quê, libera o sexo, libera as crianças, que maravilha. Só que tem um castigo aí, tem um preço a se pagar nisso aí. E como que faz? Ah não, a gente libera a maconha, a gente libera a droga, o cara usa, vai pro hospital todo danado, chega lá, o que a gente faz? Não, mata. A eutanásia. Suicídio assistido, né? Pra não ficar lá gastando dinheiro do governo, a gente dá um suicídio assistido pro cara, dá eutanásia pro cara, se drogou a vida inteira, usou droga a vida inteira, legalizado, vai pro hospital, porque isso vai ter um preço, fica na cama do hospital, aí chega lá, dá uma eutanásia nele pra não ficar gastando dinheiro do governo. Fácil de resolver assim, né? Ah, a menina de 14 anos engravidou, não pode ficar grávida, ela tem direito a querer tirar a criança.
Né? Então, para corrigir esse erro aí, dessa legalização de tudo aí, a gente aborta. Percebemos como a gente está indo ladeira abaixo? Como o mundo secular está indo ladeira abaixo? É assim que eles resolvem. É assim que nem Davi resolveu, é desse jeito. Bom, a nossa conclusão aqui, para a gente finalizar, diz o seguinte. Vimos que a família do rei Davi, acabei de falar do Davi, vimos que a família do rei Davi era disfuncional, o que trouxe problemas de longo prazo para toda a família. Davi cometeu um erro grave, depois cometeu outro erro mais grave ainda, e Deus falou, por causa desses seus erros, eu não vou tirar a espada da sua casa. Esse foi o problema de Davi. Por isso, é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares, que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto os seus filhos. Que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Irmão, você blinda. Irmã, você blinda o seu filho e a sua filha. Vamos orar para que os maridos das irmãs que não são crentes da nossa igreja se convertam, venham para a igreja, aceitem Jesus, né? Porque a corda de 2 dobras não se quebra tão fácil. Venham para a igreja, se convertam, aceitam Jesus. Por quê? Porque tem muitas crianças na nossa igreja que precisam ser blindada disso tudo. Ensinada. É dever dos pais não dar essa liberdade que o mundo está pregando. Não deixar celular na mão dessas crianças. Não deixar elas ficar vendo televisão. Tanta literatura boa, tanto livro bom. Põe isso para eles lerem. Ensina a ler livro, irmãos. Acaba com o celular, compra um livro bom. Você vai ler um livro. Acabou. Sabe? É a obrigação do pai, a obrigação da mãe, a obrigação dos adultos proteger. A igreja tem feito esse nosso trabalho grande, a igreja do Jardim Iva lá. Fizemos aí agora o congresso lá, os irmãos lá, o Henrique, o Malco, a Rayane, a Bruna, os irmãos ajudaram, né? Blindando aqueles adolescentes, que essa idade é terrível, tentando blindar aqueles adolescentes com palavra de Deus, com palavra de Deus. Mas não adianta só a igreja, irmãos, é em casa também. Sabe? Você é pai, você é mãe, você é que manda, você é que decide. Essa liberdade que tá, não, porque a criança tem que ser livre para pensar, tem que ser livre de coisa. Eles não sabem nem pensar, irmãos. Você tem que pensar por eles. Eles vão amadurecer, aí quando eles amadurecer, chegar na idade de amadurecer, aí sim eles vão pensar por si próprios. Agora, uma criança de 10, 11, 12, 13, 14, até 17, não pensa. Você pensa, você faz, é você que decide, você que compra roupa, você que compra sapato, é você que faz. Você tem que fazer, você tem que tomar a rédea da sua casa nas mãos. Porque se você não tomar, Satanás vai tomar, ele não brinca de ser Satanás, irmão. E é o que está acontecendo hoje, sabe? Muito cuidado com o que as crianças vê, com as músicas que as crianças ouvem, sabe? E coisas que a gente vê na internet, um monte de porcaria, entendeu? Então, assim, é que nem fala aqui na conclusão. Nós os pastores, os pais, tem o papel fundamental de proteger, né, as crianças dessa avalanche de lixo que está vindo aí com a modernidade. Amém, irmãos? Então, mais uma vez aqui nós finalizamos a lição de número 9. Lembrando os irmãos que essa lição vai ser ministrada presencialmente pelo pastor Valcir no dia 27 de agosto de 2023, às 9 horas da manhã. Então, os irmãos vamos lá fazer lá um coro bem legal, aprender a palavra, leve uma pessoa junto, depois tem um café muito bom, amém? E aí a gente vai aprendendo cada vez mais, porque a gente aprendendo, né? A Bíblia fala que nós erramos por falta de conhecimento, vamos conhecer para não errar. Amém? Deus abençoe os irmãos, fiquem com Deus e até mais uma próxima oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe, fiquem com Deus.